Eu quero começar agradecendo muitíssimo, né, a presença da nossa convidada que inaugura aqui o Grupar Convida, né, Antonete Xavier, né, e recém-doutora, e que veio partilhar aí seus saberes, sua pesquisa, seu trajeto conosco. Então, agradecer a sua generosidade, Antonete, de meio ao olho do furacão, que a gente sabe que você está e está todo mundo, você tirar esse tempinho para dialogar com o nosso grupo, né, que é um grupo que pesquisa exatamente os fenômenos e desdobramentos da cultura digital para a docência, para a discência. Então, muito, muito obrigada. Eu vou deixar você se apresentar com mais detalhes para o nosso grupo. Né? Então, bem-vinda e muito obrigada. É sempre uma alegria, né? Compartilhar saberes, sabores, e quando vocês estavam falando do grupo, eu acho que a gente que trabalha um pouco com tecnologia digital em rede, a gente também desenvolve essa rede de afetos, de colaboração, de parceria, porque a Adriana eu conheço há uns 5 anos, mas é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, porque ela é muito amiga de amigas muito queridas, e aí essa rede vai se constituindo mesmo nesses afetos, rede de troca de verdade, né, de colaboração, de cocriação e de afetos mesmo, né? Eu acho que isso é uma característica da gente do digital, um pouco. Então, meu nome é Antonete Xavier, como já foi dito, eu sou pedagoga e especialista em educação e tecnologias, fiz graduação e especialização aqui na Bahia, fiz mestrado na UNEB e recém-doutora fresca, como disse a Adriana, finalizei o doutorado na UFBA. Eu hoje vou compartilhar com vocês, em verdade, o trabalho que eu apresentei na defesa. Vou pegar aqui a minha eu uso o Teams, o Zoom, e aí os processos de compartilhamento são diferentes. Uma janela. Então, vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí a tela do PowerPoint? Agora nós estamos vendo o seu... A pasta. A sua pasta, isso. Vamos lá. Muita hora nessa calma. Se tiver no seu browser, você compartilha pelo Chrome. Já coloquei aqui. Agora foi? Agora sim. Então, finalizei o doutorado, como acabei de dizer, na FACED, na Faculdade de Educação do PPG da UFBA. Eu tive como orientadora a professora Cristina Dávila, minha fada Ório encantadora, maravilhosa, plena e absoluta. E a co-orientadora foi a professora Edmeia Santos, da Federal do Rio, Rural do Rio de Janeiro. Então, o meu trabalho foi intitulado Ciberateliê Brincante, Ambiência Lúdica e Ambiência Formativa Digital no contexto do brincar social espontâneo na Escola de Ensino Fundamental. Então, em verdade, eu fiz uma estrutura de tese. Eu acho que eu nem vou... vou falar da estrutura da tese, porque para vocês entenderem o contexto geral, porque eu fiz a apresentação da defesa muito focada no dispositivo de produção de dados, porque o meu trabalho era um trabalho de bricolagem, inclusive conceitual, que também englobou a minha itinerância de formação e de atuação profissional. Então, por isso que acabei juntando a cibercultura, o ateliê, que é a questão da formação, e as questões do brincar, que vocês vão entender ao longo da minha fala. Então, a estrutura da minha tese foi a introdução à itinerância, onde eu contei a minha história, né? Como foi que esse objeto foi constituído a partir dessa história. O meu capítulo 2 foram as questões da metodologia, o 3, a ludicidade e o brincar, social espontâneo, os sentidos desse brincar na escola. O capítulo 4, o baú brincante e os desafios na escola como espaço de brincar. Em verdade, aí depois eu vou explicar direitinho para vocês o que é esse projeto. O capítulo 5, que ficou alguma coisa aqui em cima, cenário e o potencial das TICs para a formação.
o capítulo 6, que é onde eu descrevo o dispositivo de produção de dados, que foi o Ciberateliê Brincante, a conexão e o compartilhamento sobre o brincar espontâneo, e o 7, as conclusões e os anexos. A estrutura da tese foi isso tudo aí, que eu tive o desafio de falar em 20 minutos, eu vou falar um tempinho aí para vocês. Então, como foi que surgiu, né, tudo isso? Eu fiz uma vinculação de 3 grandes áreas que ao longo da minha vida foram me constituindo e sendo constituídas por mim na minha história profissional e de interação com a universidade e com a escola pública. Então, eu sempre fui aluna da rede pública durante toda a minha vida escolar, né? Fiz educação infantil, fundamental, educação básica, ensino médio, tudo no interior do estado da Bahia, na escola pública, e vim para Salvador para estudar, para fazer a faculdade de pedagogia, e comecei a ser professora da universidade pública, e esse processo de ser fruto de uma educação pública me constituiu de modo muito forte, porque eu voltei para a universidade pública para ensinar e passei a ser professora de estágio supervisionada e tinha uma implicação muito forte com os professores da educação básica. Então, tanto a minha história vinculada às questões do público na minha vida pessoal, quanto nesse pêndulo, né, entre a universidade pública e a escola, foram muito fortes, e isso tem uma característica muito forte marcada na minha pesquisa. Também uma imersão na cibercultura desde sempre, desde a minha graduação. Eu fiz um trabalho de monografia ainda em 98 sobre a alfabetização digital de professores, na época a gente chamava assim, alfabetização digital, e fiz especialização também nessa linha. Trabalhei com professores do interior do estado da Bahia na especialização, e no mestrado também pesquisei essas questões da imersão na cibercultura com formação de professores. E aí, tanto nesses 3, mesmo no tatear das questões da pesquisa, na graduação, eu já trabalhava em 99, 98, 99, esse potencial do digital em rede. Então, essa imersão supercultural era algo bem latente desde o meu período de graduação, quando eu era ainda monitora de iniciação científica e tudo mais que a gente costuma fazer nesse contexto da universidade pública. Além disso, o engajamento com vários grupos de pesquisa, né, que ao longo da minha vida foram muito importantes para irem constituindo e tecendo esses saberes acerca do digital em rede, também em torno do lúdico, da supercultura e da inovação pedagógica relacionada com a infância. Eu faço parte do Formaça Infância, que é um grupo da UNEB, que trabalha com as questões da infância e do brincar, o GEPEL da UFBA, que é o grupo que a Cristina coordena, e o GPDOC, que antes era o ERJ, agora é da Universidade Federal do Rural do Rio, que é coordenado por Edmeia. E também coordeno a Brinquedoteca Universitária, que é a Brinquedoteca Universitária é um laboratório de ensino, que fica, a maioria dos cursos que tem pedagogia tem uma Brinquedoteca Universitária, e a UNEB, para os que não conhecem, é a maior universidade multicamp da América. Ela tem 23 campos, ela está espalhada pelo território baiano, assim, são 23 cidades diferentes e tem uma capilaridade muito grande na atuação no estado da Bahia. E eu coordeno também um processo de articulação dessas brinquedotecas universitárias, né? Então, tem basicamente 6 anos que eu estudo essas questões da brinquedoteca universitária e do brincar. E aí, a partir desse momento que fui acionada para coordenar esse espaço, eu acabei também levando um pouco daquilo que acredito ser de potencial da rede para articular essas brinquedotecas na configuração multicamp da universidade. Então, quando comecei a fazer os estudos, os 2 primeiros anos de doutoramento, eu investi muito nos estudos da epistemologia, da metodologia, e uma das leituras feitas foram bem interessantes para destacar na minha concepção e na minha aprendizagem relacionada à pesquisa, foi que as questões metodológicas, elas envolvem as questões relacionadas à pesquisa, elas envolvem a ontologia, a epistemologia e a metodologia. E muitas vezes a gente concebe ou só pensa na produção de dados, na análise, e esquece que essa questão da natureza do objeto, que tem uma vinculação forte com as nossas histórias, né, a dimensão que se refere aos fenômenos que a gente quer estudar, e também a relação da história do pesquisador, tem muito valor nessa questão da constituição do objeto de pesquisa.
a questão epistemológica, que foi muito importante, as questões da multirreferencialidade, que se referem ao relacionamento de quem investiga e a realidade ou o contexto, né? Essa relação, qual é a configuração dessa relação que a gente estabelece, e também as questões da metodologia, que não são apenas os modos de produzir, mas também a forma de proceder do investigador, né? Como é que a gente vai realizar a produção desses dados, dessa realidade, desse contexto, com sujeitos que são também atores, protagonistas, enfim. Foi muito importante ter essa compreensão. Depois eu posso até compartilhar com vocês esse livro, esse artigo, porque é um artigo que me ajudou muito a pensar para além, né, no início do doutoramento. Eu acabei esquecendo de computar o tempo, Adri, me diga aí quanto tempo comecei. Olha, a gente está no seu tempo, você pode usar Tá. quanto tempo você quiser, tá? É E aí depois a gente abre para dialogar, na realidade é mais para dialogar mesmo com você, mas a gente está interessada no que você, né, no que você tem para oferecer para a gente. Estou falando muito rápido, porque eu falo bem rápido. Não, tá ótimo. Então, o construto metodológico da pesquisa, ele foi feito com 5 professores da Escola Municipal, Roberto Santos. Em verdade, eu formei todos os professores do turno da manhã, do vespertino e do matutino, mas os praticantes da pesquisa em si foram 5. O LOCS foram as ambiências formativas presenciais online, e a pesquisa aconteceu entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2018, dividido em 2 ciclos. Então, eu tive uma imersão assim, bastante grande no campo, e logo no primeiro ano de doutoramento já comecei a desenvolver um trabalho de campo bem forte. Então, a abordagem epistemológica que ancorou meus trabalhos foi a multirreferencialidade, que traz essa ideia, né, da leitura plural dos objetos, a multiplicidade das referências, a irredutibilidade, a indissociabilidade, que são preconizados por Adorno e Barbosa. Essa pesquisa, fruto desse vivido pensado, que não desperdiça a experiência, que é um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Sidney de Macedo. Essa questão de trazer à tona e não desperdiçar a experiência foi muito importante para mim, porque no início do doutoramento eu me engajei num processo de pesquisa que o grupo de pesquisa e a orientadora trouxeram, né? Então foi bem importante isso. A noção de bricolagem e a inspiração etnográfica, que traz a ideia de descrição densa, de imersão e implicação com o campo, de Alain Coulon. O método que eu adotei foi a ciberpesquisa-formação, uma pesquisa-formação na cibercultura, que foi desenvolvida, ampliada, o conceito de pesquisa-formação por Edmeia Santos, onde ela ressalta na obra que a pesquisa-formação não deve separar a formação do exercício da docência do dilema de pesquisa, e a atualização do método está justamente em lançar a mão dos elementos da cultura contemporânea, da cibercultura, que é marcada pelo digital em rede, para criar esses rastros e dispositivos de pesquisa. Então, a ancoragem da multirreferencialidade e o método foram exatamente o que me deram elementos para criar esses dispositivos, e que foram relacionados aos encontros formativos presenciais e online, observações das crianças durante as interações brincantes, e os diários online hipermediáticos, que eu vou explicar lá na frente. E a análise foi compreender a compreensão também ancorada em Macedo. Então, de onde é que surgiu essas ideias todas? Né? Como eu disse antes, eu coordeno uma brinquedoteca universitária, e em 2014, quando entrei em doutoramento, eu estava justamente no movimento da expansão da compreensão de definição do que é uma brinquedoteca universitária, porque inicialmente o projeto ordinário dizia que a brinquedoteca era um espaço lúdico de atendimento a crianças preparado para fomentar o brincar livre e desenvolver atividades de recreação e entretenimento. Então, isso me deixou com muitas dúvidas, primeiro porque não era uma estudiosa dessa área do brincar, era da infância, mas o brincar não era ainda algo que estava tão presente nos meus estudos. E aí esse fomento de brincar livre foi muito um conceito que comecei a estudar, e também ampliar a dimensão dessa compreensão, porque a brinquedoteca universitária tem uma especificidade muito forte, inclusive não tem uma literatura muito vasta sobre isso, porque o diferencial maior é exatamente ser um espaço que articula ensino, a pesquisa e extensão, essa forte atuação nas escolas, mas também que tem a ver com a pesquisa
e com o ensino de graduação, e a gente começou a reconfigurar esse espaço como um espaço formativo multirreferencial que articula de verdade esse ensino, a pesquisa e extensão para potencializar a difusão da cultura lúdica e a criação de ambiências lúdicas e fomento do brincar livre e da arte nas escolas, não só esse espaço para acolher e fomentar o brincar livre dentro da universidade, mas também para fomentar e difundir isso no contexto da escola de educação básica. E aí a gente já tinha um projeto chamado Nebrink na escola, a gente fazia esses movimentos com a escola, mas a gente percebia que o brincar e o lúdico entravam e saíam. Sempre que os monitores e a equipe estava lá, a gente tinha esse movimento, só que o movimento como se fosse um movimento pontual, não era um movimento que ficava com raízes fortes ali arraigadas na cultura escolar. Foi quando tive acesso ao projeto Bal Brincante, que tinha os seus objetivos compreender o potencial do brincar livre no ensino fundamental por meio da exploração de materiais não estruturados e criar mecanismos de formação e sensibilização de educadores. Então, foi aí que eu agreguei as minhas inquietações de itinerância profissional com os objetivos que já estavam sendo desenvolvidos pelo projeto, e esse meu projeto ele acabou sendo um trabalho muito relevante também para as atuações que eu já fazia como a universidade, né? Que eu fazia um trabalho de parceria com as escolas do entorno da universidade. Então, como é que, nesse primeiro momento do ciclo da pesquisa, foi a implantação do baú brincante, que é a implantação da ambiência lúdica na escola. Como é que surgiu essa ideia? Foi a professora Cristina Dávila fazer uma visita ao Grupo Experiência na Universidade de Sorbonne, em Paris 13, no seu pós-doutoramento, e ela conheceu o projeto que é coordenado pelo professor Gilles Bruger lá, e com uma inspiração da Botte Jouer, que é a caixa de brincar lá, inclusive, depois eu posso te mandar o slide, Dri, porque aqui embaixo tem 2 vídeos, são 2 links aqui embaixo, eu não vou passar tudo, porque senão são pequenininhos, 2, 3, 4 minutos, mas pode tomar muito tempo, e aí, como o foco do grupo não é o brincar na ambiência lúdica, mas se alguém quiser conhecer como é que funciona, nesse primeiro vídeo aqui tem a experiência lá da França, a Botte Jouer, explicando tudo como fundou, e aqui é um vídeo que eu fiz com as experiências da implantação aqui em Salvador. Então, o que é esse baú? É uma caixa de madeira grande, que tem materiais não estruturados, e que são esses materiais? São materiais que a gente olha e não identifica logo como um brinquedo. Então, são pneus, tubos, cordas, caixas plásticas grandes. Então, são materiais que não são estruturados diretamente, não foram criados diretamente para o brincar, mas que, a partir das interações brincantes e das crianças, eles viram objetos de brincadeira. Esse projeto tem uma parceria interinstitucional entre a UFBA, a UNEB e a UESB, em Jequié, que é uma cidade do interior da Bahia. E o diferencial aqui no Brasil é que nós trabalhamos com a formação dos educadores. Lá na Botte Jouer, existem recreadores, os professores não interferem e não acompanham o recreio. E aqui em Salvador, aqui na Bahia, no Brasil, a gente quis, desde o início, envolver a formação e o engajamento dos professores da gestão escolar em relação a essa importância do brincar no contexto da escola. E aqui, na minha pesquisa especificamente, eu criei as ambiências lúdicas e o uso dos dispositivos móveis da conexão em rede para criar essa ambiência formativa com os professores. Então, a problemática estava em torno do brincar que precisa estar onde a criança está, né, no ensino fundamental, porque normalmente isso é ressaltado na educação infantil, criar tempos e espaços para escutar e acolher a infância na própria situação do ensino fundamental, esse brincar livre com materiais não estruturados, a sensibilização da equipe escolar para observar e escutar a infância, e o foco maior é essa criação de espaços e ambiências formativas para o diálogo e a troca entre os educadores com a utilização do potencial do digital em rede. Então, o objetivo que, dentro do contexto do projeto maior, eu criei mecanismos de formação e sensibilização dos educadores com uma relação direta com o uso dos dispositivos móveis, dos aplicativos e do diário online para criar essa ambiência formativa. Então, Macedo traz que
como um primeiro momento da construção de um objeto, é muito importante historicizá-lo, contextualizá-lo, mostrando as implicações objetais do pesquisador, para depois apresentá-lo enquanto um desafio e demanda de um conhecimento específico, uma problemática, e, num passo posterior, elaborar as questões norteadoras da pesquisa que nós vamos responder. E foi exatamente isso, né, a reconstituição da minha itinerância profissional e pessoal, que me fez constituir esse objeto, que acabou sendo um objeto bricolado mesmo, na sua própria essência, tanto conceitual quanto de articulação profissional e de rede também, de universidade e escola. E a pergunta que respondi na minha pesquisa foi como os dispositivos digitais móveis e a conexão em rede podem potencializar uma ambiência formativa digital para a formação de professores envolvidos no projeto Baú Brincante, uma escola pública em Salvador, Bahia. Os eixos de análise e as noções que analisei relacionados aos objetivos foram o eixo 1, sentidos do brincar na escola, tendo como objetivo estabelecer diálogos formativos com os professores, com as professoras da Escola Campo, no ambiente digital, registrando as observações e reflexões de suas interações com a ambiência lúdica criada com o projeto Baú Brincante. O segundo eixo de análise foi o sentido da formação para os professores, que teve como objetivo criar os repertórios teóricos e metodológicos sobre a formação de professores sensibilizados com o brincar espontâneo na escola. E o eixo 3, que foi a ambiência formativa do Ciberatelier, mediante seus dispositivos móveis em rede, que teve como objetivo refletir em ambiências formativas sobre os registros feitos com os dispositivos móveis, sobre as observações do brincar social espontâneo na escola. Esse foi os meus objetivos e os eixos de análise. A tríade conceitual que ancorou essa pesquisa foi a questão da cibercultura, ciber, o ateliê, que tem a ver com a formação, e a questão do brincar, que tem a ver com as questões da ludicidade. Então, a cibercultura, ela é a cultura emblemática, contemporânea, estruturada pelo digital em rede, com essas características de colaboração fluidas, né, de conectividade, colaboração, mobilidade. E nessa pesquisa ela não é considerada apenas como um contexto de inspiração, mas também uma inspiração epistemológica, porque tem como aporte conceitual os pensamentos de Levi, de Castel, de André Lemos, de Santaella, de Edmeia Santos, de Marco Silva. Então, ela não é apenas a cultura, ela tem também umas questões relacionadas à epistemologia. E o uso dos dispositivos móveis, essa bricolagem dos apps, né? O ateliê, que é a concepção de formação ancorada nos estudos desenvolvidos por Roberto Cisler, do Formácia, Antônio Nova, Paulo Freire, e as inspirações da concepção de ateliê do sensível, que foram desenvolvidas por Cristina Dávila, minha orientadora, que tem a ver com as questões da história de vida, também das experiências, e de tudo que envolve uma formação mais sensível. E o brincar e a infância, o processo do baú brincante, das demais ambiências lúdicas na escola, que foram os mobilizadores da formação. Então, o assunto para que toda essa estrutura fosse montada, digamos assim, foi as questões da compreensão da infância, do lúdico e do brincar, ancorados nos estudos de Adriana Friedman, Antônia Fortuna, Cristina Dávila, e a tríplice dimensão da ludicidade e suas manifestações, com o destaque do brincar social espontâneo, desenvolvido por Conceição Lopes. E também a questão dos referenciais epistemológicos sobre os objetos não estruturados do brincar, com a Bottia Jouer, que já tinham sido desenvolvidas pelas pesquisas lá em Paris 13, com o grupo Experice do professor Gilles Bruget. Então, inicialmente, para o ciclo 2 da pesquisa, eu tinha um plano A, que muda um ambiente virtual montado para que a gente fizesse essa ambiência formativa digital acontecer. E quando esse material estava já organizado, todo estruturado, inicialmente estruturado, não estava todo pronto, nós tivemos 2 grandes eventos. Um foi uma greve que durou 2 meses aqui na Bahia, na rede municipal, e a eleição fatídica que nós todos vivemos. Então, depois de outubro, toda a sociedade ficou atônita e os professores não iam ter mais ninguém, todo mundo perdeu o chão e não ia rolar Moodle e começar do zero. E quando eu parei ali, estava todo mundo sem ar. E comecei a analisar o que eu já tinha produzido até ali de informações e percebi que
um grupo de WhatsApp que eu criei logo no início da implantação do projeto. Nesse momento em que a gente estava pensando em executar o plano A, eu olhei aquilo que a gente já tinha construído. Em outubro de 2018, nós tínhamos 472 mais 651, mais de 1.000 mídias produzidas, entre troca de textos, imagens, sons, que foram circulando em rede enquanto os professores observavam as crianças brincando, interações brincantes. Então, a gente percebeu que dava para criar e analisar e observar isso tudo que já tinha acontecido, como essa ambiência formativa, e aí pensamos o espaço e os procedimentos investigativos, informativos e de análise com essa estrutura já desenvolvida. Então, a conexão e o compartilhamento em rede, ela aconteceu todo o tempo. Nos diálogos formativos presenciais, no compartilhamento através dos dispositivos móveis, na observação do brincar e das experimentações lúdicas no baú brincante, porque enquanto as crianças iam para o baú brincante, os professores faziam seus diários pelo WhatsApp, fazendo microvídeos, fazendo imagens e enviando para um grupo que foi criado com todos os professores da escola, e eu e Cristina e outra pesquisadora que estávamos acompanhando as interações brincantes no baú. Então, havia um fluxo forte de troca e essa socialização e compartilhamento dessas percepções e reflexões ao longo do processo do baú brincante nesses espaços virtuais que foram, que em verdade, ao final, o WhatsApp foi esse agregador dessas experiências formativas. Então, o Ciberateliê Brincante foi configurado a partir dessa bricolagem de diálogos formativos presenciais com as crianças e professores, essas observações que sinalizei antes, que a gente conectava e compartilhava esse diário através do WhatsApp. Eu utilizei 3 diários, que um diário foi criado no Evernote, que era o meu diário de pesquisadora, mas quando percebi a quantidade de informações que estavam sendo produzidas, criei um fotodiário compartilhado com uma das professoras da escola, Campo, e enquanto as pessoas iam compartilhando essas informações, eu ia organizando essas informações em álbuns e fazendo transcrições daquilo que eles gravavam em áudio no grupo. E eu retroalimentava esse espaço do WhatsApp através de um vídeo diário, porque eu fazia uma bricolagem das imagens que eles enviavam e criavam pequenos vídeos e colocava tanto em formato de QR Code nos materiais impressos que entregava para eles, quanto retroalimentava esse ambiente no WhatsApp. E ao final eles fizeram uma síntese das memórias formativas, retomando todo esse percurso, até para eu conseguir vislumbrar mesmo se isso tinha sido formativo, né? Isso, como disse Roberto na defesa, eu até deixei aberto, viu, Dri? Depois, se você quiser compartilhar com o pessoal as considerações da banca, porque algumas coisas que eles trouxeram foram bem interessantes, assim, no sentido de aprender melhor sobre esses conceitos. O Roberto sinalizou sobre a ambiência formacional e formativa, né? Uma coisa que a gente vai discutir depois. Ah, legal. E aí... Um link para a gente depois, você tá... Certo, eu te mando. Eu coloquei até lá naquele grupo de pesquisadores, mas se eu esquecer, você me pede que logo aqui no final eu mando. Então, esses diários, em verdade, o meu dispositivo de pesquisa, ele foi basicamente uma bricolagem de diários. Né? Como eu tinha já tinha uma usabilidade muito grande com os aplicativos, com os dispositivos. Quando eu fui percebendo a limitação do meu diário de itinerância, e aí eu acionei um outro espaço para ir organizando e sistematizando melhor. Inclusive, eu senti a necessidade de compartilhar com a professora, por isso que eu criei o fotodiário compartilhado, e aí eu compartilhei com a articuladora local do projeto, que foi a professora da Escola Campo, porque a gente ia co-criando mesmo estratégias e o próprio projeto, fazendo com que o baú brincante acontecesse de modo mais fluido. E aí criei esse diário no YouTube, onde eu fazia, aqui mesmo o link é uma chamada de inauguração para o baú. Então eu fiz algumas imagens da gente pintando o baú, compondo, colocando os materiais lá dentro.
E aí mandava no grupo dos professores para eles irem alimentando o imaginário, né, a partir das imagens que a gente estava produzindo. Então, a gente utilizou os conceitos relacionados à cibercultura, que é a plasticidade do digital, a hipertextualidade, a mobilidade, a ubiquidade, a conectividade, o compartilhamento, e teve uma quantidade imensa de mídias geradas, né, de textos, imagens, sons, áudios, vídeos, microvídeos, e às vezes elementos muito pequenos, mas que tinham uma carga de sentido construído ali, tanto para as crianças quanto para os professores, muito grande. Então, esse print das telas aqui é para vocês entenderem mais ou menos como eu fazia. O primeiro print é do grupo do WhatsApp, aí vocês podem perceber que tem um vídeo pequenininho aqui, e aí os professores perguntavam, eu fazia perguntas, postavam fotos, muitas fotos ao mesmo tempo. Aí eu fazia perguntas em cima das fotos, que brincadeira foi essa, cabo de guerra? Eu ia muitas vezes à escola, mas a proposta não era que eu abrisse o baú como pesquisadora, e isso foi uma inquietação bem grande no início, porque eu sou da área da cibercultura e não queria fazer com que isso se perdesse, né? E como as pessoas conheciam o trabalho que eu faço relacionado a isso, ficavam pensando que eu ia ciberculturar ou high-techizar, brincar. Então, não entendiam que eu estava trabalhando com as estratégias formativas com o digital em rede para fomentar um brincar no contexto da escola. Então, não eram conceitos relacionados a uma tecnologização do brincar, né? E algumas pessoas ficavam pensando que era isso que eu estava fazendo. Mas, em verdade, eu usei essas estratégias todas para fomentar essa formação, e aí eu não ia toda hora abrir o baú, eram os professores que levavam, e eles faziam esses relatos, e às vezes eu estava lá na escola, muitas vezes, mas eram os professores que faziam os registros, a maioria dos registros que eu usei no meu trabalho e nas análises foram feitos e compartilhados pelos professores. Então, eles mandavam aqui mesmo esse segundo print, foi uma história de um menino que pegou um teclado no lixo e levou assim muito longe para a escola andando com esse teclado nas costas, e a professora mandou um áudio enorme sobre isso, sobre essa história do menino, que eu chamei de menino sensível, e aqui no diário do Facebook eu fiz uma transcrição desse áudio todo, e aí todos esses áudios que eles iam mandando eu ia transcrevendo e colocando lá. Então, e dialogando com essa outra professora. Então, foi uma bricolagem inicial. Inclusive, Roberto me fez uma pergunta na defesa, e que, como aqui a gente já está em outro momento, eu achei uma pergunta bem interessante. Ele me perguntou o que eu faria diferente na pesquisa. E eu respondi isso, e inclusive eu senti isso no período de finalização das conclusões e das análises, é que eu analisaria de modo mais eu começaria as análises mais antecipadamente, porque quando a gente trabalha com uma profusão de mídias e de dados, assim, a análise de dados foi uma coisa muito difícil, e também separar o foco principal da minha pesquisa, né, que eram as ambiências digitais, o potencial do digital em rede, porque acabou se hibridizando o baú e os achados relacionados às alterações das crianças na escola com essa questão do ambiente digital. Eu vou botar um videozinho, vejam se, eu não me lembro se eu coloquei o áudio, vejam se vocês ouvem aí. Ouviram? Ela falar? Não, não dá para ouvir. Também não. Então, peraí, eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo, porque normalmente esses aplicativos de compartilhamento têm que incluir o áudio. É importante vocês ouvirem isso. Compartilhar. Ele não tem incluir o áudio? No Google Meet não tem? Tem sim, Antonete. Tem um item que você coloca com áudio, se não me falha a memória. Vejam aí se vocês ouvem. Não. Peraí. Dá o play. Ouviram? Não. Não. Então, peraí, simbora. Vamos ouvir aqui, porque se vocês não conseguirem ouvir, eu vou mandar para vocês aqui. Essa aqui é uma
detalhes. Não está aparecendo essa opção de compartilhar com o áudio. Mais opções. Olha só, eu acho que é no item, quando você pede para compartilhar, uma guia do Chrome. Porque está escrito assim, ideal para vídeo e animação. Mas aí eu tenho que colocar ele numa guia do Chrome? É. Aí você seleciona uma página. Sim, mas ele não está na rede. Ah, eu posso... Sim, eu posso fazer o seguinte. Ele está aqui. Ele está em formato de link aqui também. Acho que agora vai. Ouviram? A tela não está compartilhada. Acho que não vai rolar, não. Então, deixa eu explicar o que tem nesse vídeo. Eu te mando depois. Enquanto ela vai... vocês não vão ouvir, mas aí eu vou dizer. Ela está dizendo que ela é da área de artes, não é do universo da cibercultura, mas ela começou a compartilhar com a gente ainda o que você está falando, porque a gente não está vendo nada, só você. Não sei se você quer compartilhar a tela, é isso que eu estou falando. Ah, tá. Obrigada. Guia do Chrome. Interessante essa forma aqui, porque os outros, eles sempre mostram... Ah, já sei. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Eu vou colocar assim. Eu acho que é importante vocês verem o que ela diz. Porque aí o sujeito falando, né? Que é mais claro. Só um minutinho. Tá vendo? Estão vendo a tela? Sim, sim. Estão ouvindo? Agora sim. Aumenta um pouco, Antonete. Agora eu não estou ouvindo. O som sumiu. Sumiu? É. Começou... Eu mando para você depois. O que ela está dizendo? Que todas essas imagens que eu coloco nos vídeos, elas são... Esse foi um depoimento que ela deu em um momento que a gente estava apresentando a pesquisa, e aí ela diz que a maioria dessas, a grande parte dessas imagens eram imagens produzidas pelos próprios professores, e que eles não tinham a ideia, né, de que tudo isso ia ser tão formativo. Eles fotografavam, filmavam, gravavam voz e compartilhavam e criavam uma rede de discussão. Olha que legal. Ela disse assim que... Depois vocês vão assistir. Aí ela disse que isso, a gente alimentava isso diariamente, e era exatamente o que eu expliquei, como acontecia, né? A gente alimentava diariamente, trocava muitas coisas, trocava muitas informações, e quando alguém postava, elas conseguiam ver aquilo como outras possibilidades para as turmas delas, e eles não conseguiam visualizar em outras turmas. Aí ela explica sobre o diário, como foi importante isso, enfim. Eu vou mandar para vocês depois o link para vocês verem. Ótimo. Inclusive, essa imagem aqui, para mim, foi a imagem mais importante, que foi uma imagem minúscula, de 20 e poucos segundos. Vou passar bem devagarzinho para vocês verem. Esses tubos aí, os meninos no primeiro dia do baú, eles pegavam esses tubos e se batiam muito. E depois esses tubos viraram brincadeira, uma brincadeira muito bacana. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem devagar. Então, depois o tubo virou uma brincadeira de pular. Então, e essa imagem para mim foi a mais linda. É um menino puxando o outro menino no pneu, e tem duas meninas observando brincar ao redor.
E aí observe o que ele faz. Chamou a menininha, ela se sentou e ela não se sentou direitinho, ele foi lá e consertou ela. Não sentou direito, ele ainda ajusta. Então, a riqueza dessas imagens, né? Porque isso aí foi um vídeo piquititiquinho que foi colocado lá no grupo. E aí eu fazia uma remasterização dessas imagens e colocava lentinho, colocava... E aí perguntava para eles o que é que eles estavam conseguindo ver ali, né? E quais eram os potenciais que eles poderiam enxergar. Inclusive, esse menino era um menino daqueles que, tipo, como assim esse menino faz uma coisa dessa? Então, eles conseguiam ver que existia um potencial de construção bem grande, né, e que o brincar estava ali trazendo alterações na vida das crianças, e a partir desses compartilhamentos, eles conseguiam vislumbrar outras coisas diferentes, né. Então, aqui tem alguns prints também, que é um pouco daquilo que o vídeo traz, e depois eu passo para a Adriana, que ela pode compartilhar com vocês. Eu fazia muitas, colocava um texto, as professoras respondiam: boa noite, meninos, hoje a Antonete nos repassou um texto deliciosamente encantador, ele aborda as 20 proposições para distinguir o brincar socioespontâneo de outras formas do brincar. As proposições ressaltam particularidades e potencialidades da brincadeira livre, a exemplo da proposição 14, que diz que o brincar é constituído de harmonia, entretanto é gerido por regras estruturantes. Aí ela vai trazendo, né, a reflexão que eles estão fazendo em torno disso. Assim, penso que essas construções dessas regras na coletividade será o nosso maior desafio. Contudo, acredito que a partir dessa estruturação teremos reflexos positivos em nosso fazer pedagógico, principalmente porque a brincadeira instrumentaliza as crianças e nós também, como professores, né, de valores éticos, culturais, sociais. Então, a gente percebe que foram trocas intensas e formativas mesmo, né? Porque eles iam, a partir das interações das crianças, refletindo sobre aquilo que eles estavam dizendo. Então, as contribuições que apareceram, que eu consegui identificar através da análise, foi que esse projeto no eixo 1 e 2 tem autonomia pela escola, então a gente não precisou estar lá o tempo inteiro como grupo de pesquisa para fazer ele acontecer e dar certo. Então, a gente tinha esse acompanhamento das crianças por meio desse compartilhamento dos professores, né, realizado pelos professores. Os próprios professores criaram mecanismos como horários para levar as crianças, a gente conseguiu uma ampliação do tempo, os líderes de grupo para o baú, as próprias crianças organizavam todas as tralhas, né, como algumas pessoas diziam, essas tralhas na escola espalhadas, mas eles no final organizavam tudo, a partir do momento que foi se constituindo como uma rotina. Um grande ganho também foi ter a professora como articuladora local, inclusive ela está agora como doutoranda também da FACED. Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque uma professora que estava ali na Escola de Educação Básica, a partir do movimento de pesquisa que a gente realizou, ela começou a criar outras ambiências lúdicas na escola e a elaboração de uma outra pesquisa com base nessa expertise da área dela de artes. Então, ela também agora está vinculada ao GEPEL. E também as contribuições relacionadas ao sentido do brincar na escola, né, que essas crianças tinham a criatividade e inventividade, essa reorganização dos usos e das funções dos objetos. Então, os tubos que eram para bater agora já eram para brincar ali, criar uma roda de pulo, como vocês viram no vídeo, negociação e comportamentos indicativos dos efeitos de colaboração, respeito, planejamento, organização e muitas outras coisas, porque acabei não analisando isso de modo muito enfático, isso foram coisas que foram aparecendo nas falas das professoras, porque não era o meu objeto principal, não era o meu objeto de pesquisa brincar. E também a percepção dessas, no sentido da formação dos professores, a percepção das práticas pedagógicas que foram alteradas, né? Escuta e observação da infância, os professores ficaram mais sensíveis para observar essa criança no contexto do movimento, do seu movimento livre, esse olhar observador e sensível. E as contribuições e cocriações relacionadas ao Cyberatelier, que foram esse compartilhamento, a colaboração, a hipertextualidade, a interatividade, a coautoria, a cocriação desse projeto na escola, né? E que foi acontecendo muito a partir desse agrupamento de mídia e das mixagens que nós estamos fazendo juntos, dos textos, dos áudios
e dos vídeos compartilhados. E as contribuições, enfim, a gente pode perceber que os professores demonstraram um envolvimento profundo com essa construção da ambiência lúdica do baú na escola, que a gente teve articulado local, uma gestão implicada, a criação desses mecanismos de autogerenciamento e execução do projeto pela própria escola. Demonstraram também a compreensão e importância da mediação sutil com essas interações espontâneas, porque o brincar livre e espontâneo não era proposto pelo adulto, a gente só criou aquela ambiência ali, disponibilizou os objetos e as crianças brincavam livremente mesmo, e não existia nem proposição nem mediação do adulto ali naquele momento. A participação efetiva em seu próprio processo de formação pedagógica no seio do Ciberateliê Brincante, eles reconheceram isso, né? Mesmo não tendo aquele ambiente formal, estruturado, e o trabalho desenvolvido por Robert Sidney foi muito importante para mim, aquele livrinho dele, um dos que eu mais gosto, Pesquisar a Experiência, o azulzinho. Aquele livro ali foi encantador, porque ele me fez entender o quanto era valiosa aquela experiência que eu já tinha vivido, que não precisava daquele ambiente pré-planejado, pré-formatado, para que a ambiência formativa e formacional tivesse efetivamente consolidada ali naquele lugar, aquele tempo e espaço. E também as percepções de quanto brincar espontâneo puderam contribuir na vida das crianças, né? Os professores apontaram isso, e a percepção de quanto o registro e o compartilhamento desses textos, imagens e sons foram impulsionadores de reflexões e autorias coletivas, porque o GPO acabou co-construindo mesmo esse projeto junto com a escola e com os professores. E aí eu termino com Clarice Lispector, que nos traz que nem tudo que eu escrevo resulta de uma realização, ela resulta mais de uma tentativa, o que também é um prazer. Pois nem tudo eu quero pegar, apenas eu quero, às vezes, quero apenas tocar. Depois que toco, às vezes floresce e os outros podem pegar com as duas mãos. E essa imagem é de uma das professoras que ela estava me mostrando os vídeos que ela tinha feito registrando suas crianças em interações brincantes. E essa outra imagem aí foi uma imagem enviada por uma das professoras 1 ano depois que eu saí da escola, da pesquisa, e ela pediu de modo... tinha uma consigna no livro, pedindo para que as crianças desenhassem a parte da escola que eles mais gostavam, e assim, de 30 crianças na turma, uma grande parte desenhou o baú, e com seus objetos ali. E aí eu penso naquilo que Paulo Freire nos traz, né? Que é preciso ter esperança, mas a esperança no verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é esperançar ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de um modo diferente, de um outro modo. Então, foi isso que a gente foi fazendo, né? A gente criando coisas assim que inicialmente foram bem confusas para que as pessoas compreendessem, juntar esse CIB aí com essa escola, com essa formação, e que no final a gente conseguiu construir juntos, né? Um percurso bem interessante, cheio de coisas. Nossa, Antonete, que coisa interessante, que pesquisa rica, né? Quero te agradecer muitíssimo, né, pela sua exposição. Eu queria fazer algumas questões, né, assim, para dialogar com você. E aí, claro, está aberto aí o grupo, todo mundo que quiser. O grupo realmente não foca na infância, né, e no brincar, como você observou, só que muitos do nosso grupo são gestores e professores da educação básica, inclusive da educação infantil. Então, assim, eu estou muito impactada, né, com tantas coisas que você nos apresentou. Eu queria só que você comentasse um pouco mais sobre dois pontos. A relação desses praticantes, né, das pessoas, das professoras, né, que participaram da tua pesquisa, com as tecnologias. Elas eram familiarizadas, ou você teve que trazer um pouco também, né, desses aspectos? Por que eu estou perguntando isso? As notícias que a gente tem, eu estou falando que é notícia porque eu não sei nem se é verdade, mas são coisas que circulam entre a gente, é que se tem uma área mais resistente às tecnologias, é a educação infantil, né? Assim, e quando você fala assim, eu não queria, né,
tecnologizar a brincadeira, né? Eu acho que esse é o grande medo que a gente ouve, né? A tecnologia na educação infantil vai estragar, não é por aí, ninguém quer. Eu também não quero, eu particularmente também não quero isso, né? Mas assim, como que foi essa relação, né, dos professores? Esse é um ponto. Outro ponto, eu queria que você me falasse mais sobre esse conceito do ciberateliê, que eu achei tão bacana esse nome, né? Eu queria entender um pouco melhor. Assim, não sei, vocês que desenvolveram, ou estão desenvolvendo esse conceito, você que desenvolveu na sua tese, a sua tese traz esse conceito, ou é do grupo, como é que você, para a gente até poder se apropriar, né, e circular entre nós, entre as nossas pesquisas, porque do que eu estou viajando com o nome, com o que você apresentou, é um dispositivo, é um conceito muito potente para todas as pesquisas na cultura digital, né? Eu acho que a ideia dos ateliês didáticos eu tenho acompanhado da Cris, né? Então, mas eu queria entender um pouquinho melhor isso, até para me apropriar mais dele, buscar mais sobre isso. Não sei se alguém quer falar também, Júlia está aí com o microfone aberto, imagino que queira. Eu queria até completar dentro do que você perguntou agora sobre a questão da formação do professor, porque é uma coisa que me preocupa também, a gente vem, né, conversando muito sobre isso. Como que foi essa sua chegada? Se eu não me engano, não sei se no início você falou, você já era da rede também, né? Isso é uma coisa. Outra do ateliê, eu até lembrei aqui do livro da Cris Dávila, do ateliê didático. É nessa linha que você trabalhou o seu ateliê, também eu fiquei curiosíssima. Né? Eu acho que assim, dentro do que você levantou, Adri, que eu queria também que ela explicasse mais, tá bom? Mas adorei, eu estou assim, encantadíssima, imaginando essa quantidade de dados, né, que você produziu, que você conseguiu criar. Estou assim, encantada, belíssimo, parabéns mesmo, tá? Só para você saber, Antonete, a Jude, ela não só usou o referencial da Cris, mas a Cris foi da banca da Jude, né? Então, verdade. Então ela participou, nos ajudou muito na defesa e no processo de construção, é isso. Sim, com certeza. Sim. Eu queria, eu não sei se eu já coloco aqui o que eu queria que a Antonete falasse um pouquinho, né? Que depois você responde o bloco. Primeiro aí, parabéns pela construção. Eu estou na fase de construção mesmo, me preparando aí para a qualificação. É um processo muito reflexivo o doutorado, né? E a gente vai se descobrindo a cada momento. Eu queria, Antonete, que você falasse um pouquinho mais sobre a ambiência formativa digital. Eu tenho trabalhado na minha tese com a questão da docência e da autoria do docente. Então, me parece que você pode trazer contribuições falando um pouquinho mais sobre essa questão da ambiência. É isso. Então, em relação à primeira pergunta que a Adriana fez, como era a relação dos professores com as tecnologias. No primeiro momento, naquele plano A que eu tinha colocado para vocês do Moodle, eu tinha até planejado algumas oficinas relacionadas a isso, a produção de visual, a questão de usar o celular como uma interface de registro pedagógico, eu tinha pensado nessas coisas todas. Inclusive, minha atuação e meu engajamento também tem muito a ver com essa questão de formação de professores, e a gente realmente ouve, e só um esclarecimento, essa escola é uma escola de ensino fundamental, então o brincar livre é mais naturalizado na educação infantil, mas quando a criança entra no ensino fundamental, principalmente o de 9 anos, o ensino fundamental de 9 anos, né, o primeiro ano fazendo parte, essa infância vai sendo praticamente esquecida. Então, acha que a criança não precisa mais tanto brincar, que tem que logo aprender a escrever, quiçá agora essa história de livro didático para educação infantil, mas tudo bem. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de modo muito, assim, como eu trabalho já há muito tempo com formação, eu sei que há uma resistência muito grande, inclusive quando vocês conseguirem assistir esse vídeo da professora de artes,
ela fala muito isso, né? Que ela, no início, ela não entendia muito bem porque eu estava pedindo aqueles registros, e eu ficava estimulando ele. Gente, foi de um modo muito natural que eu fui levando, porque se fosse uma formação, inclusive, nessa mesma escola, eu não sou, até já esclarecendo a outra pergunta, eu não sou uma professora da rede municipal, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, e eu desenvolvo um trabalho com as escolas da educação básica como professora de estágio e também como coordenadora da brinquedoteca. Então, já tinha um trânsito entre as escolas da rede municipal, as pessoas conheciam, inclusive, o meu trabalho relacionado a tecnologias e também ao brincar, e, inclusive, quando eu fui chegando essa entrada na escola, por isso que as pessoas perguntavam, né? Achavam que, inclusive, Linha Alves, alguns de vocês podem conhecer também, a professora também do nosso departamento lá, ela tem um projeto de um gamebook que a gente desenvolveu, à época eu também participava de comunidades virtuais, e elas tinham esse projeto também nessa mesma escola que eu trabalhava. Então, as pessoas chamavam, inclusive, essa aula do projeto de Lean de aula de tablet. Então, vai ter a aula do tablet, que era o momento que as crianças iam para o laboratório para usar o tablet e interagir com o gamebook. E aí, esse trabalho que eu fui fazer, e minha intencionalidade desde sempre foi a cibercultura, e o trabalho que a Edmeia, a co-orientação de Edmeia foi extremamente importante, porque ela chegou para mim, eu fiquei assim muito confusa no início em relação ao delineamento do meu objeto, porque o brincar era muito forte, né? A atuação profissional e o interesse da escola era muito forte, mas o meu interesse era usar o potencial do digital em rede para constituir essa ambiência formativa. Então, Edmeia chegou para mim e falou, Nete, se você precisa mobilizar a imersão e o letramento cibercultural que você tem, desde que eu te conheço, você é extremamente letrada e versada nisso, e você precisa mobilizar esses saberes para criar essa ambiência. E aí eu falei para ela, então eu vou criar na leveza, porque o Moodle não vai rolar. Tiraram o nosso chão em outubro. Estava todo mundo desolado. E não tinha como fazer com que os professores entrassem nesse ambiente e, de novo, respondessem coisas, postassem coisas. E a gente percebeu que essa ambiência, de modo muito natural, e no final eles conseguiram compreender que essas trocas em rede, usar o que estava nas mãos, disponibilizado nas mãos, os meus, eu fui, em verdade, essa ambiência formativa de verdade foi acontecendo, e Roberto falou, né, sobre isso na defesa formacional, que eu propus uma ambiência formacional, e foi formativa a partir do momento em que o sujeito, praticante, ele reconhece isso, que foi um processo foi bem interessante as coisas que ele disse relacionadas a isso. Então, na medida em que as pessoas iam colocando ali os materiais, eu ia puxando as informações, né? O que você achou disso? Esse vídeo mesmo que eu coloquei devagarzinho aí, as pessoas me chegaram, criaram, que legal, o menininho deixou a menina, mas ali tem muito sentido, tem muita coisa ali naquela imagem. A criança foi gentil, ela foi cavalheiro, ele foi muito cavalheiro, ele foi cuidadoso com a menina na hora de sentar, ele, inclusive, pediu com gentileza para o outro menino sair, porque já tinha brincado bastante, tinha deixado a outra brincar. Então, eu fui mostrando isso para os professores, que esses registros imagéticos, audiográficos, inclusive no caderninho não ia acontecer, né? E o pessoal de Brugé e a outra pesquisa que foi feita aqui na Bahia usou o caderninho, as professoras ficavam lá naquele movimento todo e anotando coisas, e foi muito fluido, porque eles, enquanto as crianças estavam lá brincando, eles ligavam o áudio, Nete, olha, está acontecendo tal coisa, eles fizeram isso, isso e isso. Então, assim, essa ambiência com o potencial do digital, eu acabei criando a partir do uso cotidiano mesmo, né? Porque o WhatsApp já estava ali na palma da mão, o Moodle, inclusive, eu tinha criado um app Moodle para o Ciberateliê Brincante. Esse Ciberateliê Brincante foi um conceito que a Edmeia me ajudou a forjar. A gente, em verdade, já existia a ideia do ateliê, que é o trabalho que Cris desenvolve, do Sensivo, ateliê didático na UFBA, e aí, inclusive, eu já tinha feito um trabalho com ela, com um pouco do digital, porque o Ciberateliê na UFBA já acontece em ambiente online no Moodle, e só que essa parte da cibercultura ainda é muito, não tinha muitos elementos, né, e aí eu comecei a falar várias coisas, a gente indicar alguns aplicativos, algumas coisas,
E aí, na verdade, o nome em si, Ciberateliê e Brincante, foi eu e a Admeia dialogando muito, e aí a gente criou esse conceito, que muito nasceu dessa itinerância mesmo, como falei no início, né, do ciber, que era a minha essência ciber desde sempre, o ateliê como formação mesmo, como esse processo. Inclusive, tem uma parte da tese é que no momento da apresentação não dava para colocar essas coisas conceituais, mas tem uma parte do livro de Cris que eu fiz uma ilustração na tese, deixa eu só tentar achar aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou achar. Que traz os 3 elementos, né, que constituem o Ciberateliê de Cris. Aqui, achei. E foi fundante mesmo, assim, compreender a natureza, os pilares fundamentais do ateliê didático, que é a didática do sensível. Eu posso até compartilhar aqui a tela da tese, para vocês verem essa... Estão vendo aí? Ainda não chegou. É que da Bahia chegar aqui demora um pouquinho. Ah, mas a internet daqui tá poderosa. Agora... O medo de, na hora da tese, na hora da defesa da problema, me fez botar uma internet poderosa. Pedi tanto a Deus isso, que a conexão de todo mundo deixa tudo ótimo. Agora foi. Então, os pilares fundamentais que ancoraram o trabalho e a concepção de formação de ateliê foi a didática do sensível, né, na pedagogia racio-vitalista, que não separa a razão inteligível da razão sensível, inclui sensorial, vivencial, emocional, corporal, intuitivo. Então, isso tinha tudo a ver tanto com as interações brincantes, quanto com o envolvimento dos professores na observação desse brincar, das emoções, da vivência, do sensorial, do corpo ali, das crianças em movimento. A epistemologia da praxis, que tem a experiência dos professores, que são a pedra angular de todos esses elementos. Então, a experiência dos professores aprendendo em interação, em observação, só apenas como observadores, sem ser mediador e sem ser o propositor de nada. Então, o adultocentrismo e a proposição do professor estava completamente, eles estavam aprendendo ali, observando a infância, né? E o terceiro elemento é a fenomenologia existencialista, que inclui essa história de vida, a memória. Então, a gente trabalhou muito com essa, inicialmente, eu e Cris fizemos ateliês presenciais com os professores, e a gente trouxe essa memória do brincar, essa coisa da infância, né? Então, esse elemento o sentido desse ateliê no nome, no Ciberateliê Brincante, tem muito a ver, é muito ancorado nessa questão da experiência, na sensibilidade, no emocional, no corpo intuitivo, tem totalmente vinculação com a obra de Cris. E a questão da cibercultura tem a ver, o ciber e o ateliê, é exatamente a composição de dispositivos, né, como a ciberpesquisa formação preconiza. Criar ambiências formativas através do potencial mesmo do digital em rede, e que a gente percebe que se a gente concebe e conhece os potenciais dos aplicativos, a gente consegue ir bricolando, misturando, e assim, até que as pessoas conseguissem entender por que 3 diários, Antonete? Porque, assim, existia uma limitação técnica do Evernote para sistematizar e organizar os dados. Então, eu precisei abrir um fotodiário compartilhado. A profusão de dados era imensa, era uma profusão, assim, muitas coisas. No dia, eu acho que tinha, assim, 40, 50 imagens pequenininhas, vídeos, microvídeos, fotos, mas eram carregadas de muito sentido. E aí eu ia fomentando com eles esse diálogo, né, fazendo com que eles... Deixa eu ver se eu... Acho que eu já falei tudo aí, né? Se não, eu digo aí. Porque é muita coisa mesmo, né? Assim, antes que eu esqueça, eu não sei, eu acho que eu já coloquei lá no nosso grupo de pesquisadoras, mas a gente está criando aqui no Grupar uma curadoria digital com conceitos produzidos por pesquisadores, né? Brasileiros. E aí eu já queria te convidar para você colocar esse ciberateliê, né, como um conceito desenvolvido por você, né, para que a gente coloque
nesse espaço de curadoria para dar visibilidade, né? Eu acho que assim, é um conceito muito, muito potente. E você está me dando um monte de ideias, porque eu estou agora vivendo uma situação parecida, talvez, com o que você viveu na sua tese, que é um problema em relação ao Moodle na Unirio, né? Na Unirio, a gente tem uma restrição muito grande em relação ao Moodle, por conta de um servidor precário, né? Que isso acontece em várias universidades, né? Então, assim, talvez a gente não consiga usar o Moodle com tranquilidade, que pode ser que a gente não consiga fazer backup. Então, aí você já fica assustada, né? Como é que você acessa depois tudo que você fizer, né? Então, quando você conta, né, e narra esse seu plano B, né, que você abre mão, então, do Moodle, né, com muito sacrifício, porque é isso, né, a gente meio que vira refém do Moodle, de uma certa forma, porque acaba sendo uma área de conforto para a gente, né, e você se propõe a usar o que você tem na mão, né, é libertador também, né, Antonete? Eu acho que, de uma certa forma, é libertador, embora isso gere um monte de dados totalmente desorganizados, vamos dizer assim, né? Uhum, exatamente. É libertador também. E, ao mesmo tempo, eu percebo que você mostra o quanto que isso dá mais acesso às pessoas, porque todo mundo sabe usar um WhatsApp, né? Mas nem todo professor consegue usar o Moodle, né? E foi muito bacana eles perceberem essa fala, vocês vão ver depois o vídeo da professora, ela dizendo no final, inclusive, que na pesquisa dela hoje, ela aciona o meu fotodiário compartilhado, que era compartilhado com ela, porque a riqueza das imagens que a gente foi produzindo e organizando e guardando lá, é tão intensa, tão assim, inclusive durante a execução da escrita da tese, muitas vezes eu chorei olhando aquilo ali, e olhava aquilo tudo ali e falava, gente, ainda bem que a gente aproveitou a experiência e não desperdiçou aquilo que tinha acontecido, né? Porque a gente também da área de tecnologia precisa compreender essa questão do praticante. A gente precisa mobilizar os saberes também a partir das referências que as pessoas já têm. Porque às vezes a gente quer propor, né? A gente quer mostrar inovações, a gente quer mostrar uma estruturação, e assim, eu acabei ensinando de modo muito indireto essa professora a editar vídeos, a fazer um monte de coisa, mas não fiz curso nenhum para ela sobre isso. E, inclusive, os professores que estavam com dificuldade de registrar as imagens, de guardar, eu falava, eu posso te encontrar na hora do recreio, eu posso te ensinar, e aí eu ensinava a fazer upload para a nuvem. E aí fui de modo muito, assim, na minha cabeça estava bem intencional, mas não era curso, era diálogo, era conversa, era muito acolhimento da necessidade. E ela hoje, o trabalho dessa professora, que é orientanda de Cris hoje, é um trabalho muito rico, cheio de imagens, cheio ela é da área de artes, e ela viu quanto esses registros que eu ficava insistindo para eles fazerem, e pedindo para eles dialogarem sobre isso, foram ricos, né? Então, ela percebeu o potencial do digital em rede, da cibercultura, inclusive ela disse que se fosse alguma coisa relacionada a isso no início, ela não ia nem querer se envolver, ela falou isso para mim. Então, assim, se fosse um curso de tecnologia, se ela soubesse que meu foco era a cibercultura, ela não ia nem se envolver no início, ela foi porque ela acreditava no brincar. Então... E o ponto isso está acontecendo entre nós, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje na pandemia é um pouco disso, né? As pessoas, é até engraçado, né? A gente outro dia estava comentando aqui no grupo, né? Que as pessoas, elas usam o digital e muitas vezes fazem até live para falar mal do digital, né? Só que elas não estão se dando conta que elas estão fazendo isso pelo meio digital, né? E assim, que se fosse de outra forma, elas não fariam. E o quanto que essa falta de estruturação que a gente às vezes acaba fazendo num curso é favorável ao processo formativo, que é isso que você está falando para a gente, né? Então, quanto que isso é libertador também, eu acho que a gente sair da nossa caixinha, né? Eu acho que a sua pesquisa ela faz isso com a gente, né? Inclusive, Adriana, quando no mestrado eu fiz um trabalho também de formação relacionado à tecnologia e tem um conceito, eu acabei assim, desenvolvendo um entendimento sobre o conceito de tecnologia, que tecnologia a gente precisa também
novamente retomar isso. Parece que é uma coisa que não faz mais sentido falar, mas eu fico me lembrando daquele antigo vídeo que a gente usava nas formações, tecnologia ou metodologia, que o cara entrava. E aí eu me lembro do conceito de tecnologia que eu desenvolvi à época, que a tecnologia, a partir da necessidade, ela gera uma alteração sociocultural, ela traz, então assim, ela traz de modo muito leve criatividade, parte de necessidade. Então a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam por este lugar. Então, essa coisa do high-tech, só os equipamentos, e aí eu conversava muito com a professora de arte sobre isso, né? Ela é criativa, em verdade a potência, ela vai ressaltar aquilo que o humano já é, né? Então não é ou isso ou aquilo, é algo que vai potencializar as faculdades eminentemente humanas, de criatividade, de colaboração, dessa coisa da coautoria, da própria plasticidade, que é uma plasticidade cerebral, da bricolagem de textos, imagens e sons que a gente capta com o olho, guarda na memória e faz com a mão. Então, assim, a bricolagem do corpo, mas as tecnologias. Então, eu fazia muitas essas analogias com o dia a dia e com nesses papos, né? As formações foram muito assim. E eles, no final, eles entenderam. Inclusive, muitos já sabiam da minha imersão cibercultural e assim, foram compreendendo que, a partir desse contexto e conceito do brincar, a gente acabou de modo fluido, né, acontecendo isso. Eu acho que é a inversão da lógica, né, que isso alguns autores já falam, o próprio Deleuze, que nem é né, nunca foi high-tech, né, mas ele já trazia essa questão para a gente, né, do quanto que antes da máquina, e aí no caso a gente pode ler tecnologia, né, existe a cultura, né? Então, assim, eu acho que o grande problema que a gente hoje precisa entender é que fazer um curso para instrumentalizar muitas vezes é um movimento de afastar as pessoas, né? Quando você coloca isso de uma outra, inverte essa possibilidade, né? Ou seja, você não faz um curso de tecnologia, você faz um curso de trabalho, ou você promove encontros, não é nem curso, mas você talvez crie percursos formativos para que as pessoas se encontrem e mostrem ali o que fazem, só que o modo de mostrar é por meio da tecnologia, e isso ela faz porque é o que está à mão, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Não sei, teve gente que quis abrir o microfone, fala aí. Só para complementar, Adriana, esse movimento de um ensinar ao outro, ou um partilhar ou compartilhar com o outro, na experiência que eu tenho vivido de gestora, é o que funciona. Porque quando você cria, na verdade, um espaço só de instrumentalização, ele não tem o mesmo apelo do que quando você faz um espaço de compartilhamento informal, como a Antonete acabou de descrever que ela fazia, assim. Parece óbvio para quem é da tecnologia fazer upload, ou diferenciar o que é upload de download, mas para quem não é, isso não é tão óbvio assim. Né? Então, às vezes, num intervalo, na hora de um café, você ensina uma coisa, compartilha uma coisa de tecnologia que a pessoa nunca mais para de fazer. Então, eu acho que a proposta é mais bem sucedida quando a gente faz dessa forma. E, assim, era tudo muito intencional. Eu tinha muita clareza que eu estava fazendo uma formação assim, mas era, digamos, colateral. Porque eu queria que fosse leve, e, inclusive, por isso que eu desapeguei muito rapidamente do Moodle. Inclusive, desde o início, eu não queria fazer Moodle, porque eu já trabalho com Moodle há bastante tempo, e eu sei que para os professores e para os alunos da graduação já é esse movimento de entrar, de perder senha, de não conseguir, de blá, blá, blá. Eu falei, isso não vai acontecer. Uhum. E quando eu pensei que o pacote de dados era livre para o WhatsApp, que não ia ter problema, que não tinha Wi-Fi na escola, que isso daí também, eu pensei muito nisso também. Então, era algo, a gente precisa, como praticante cultural, e como, inclusive, a multireferencialidade me ajudou muito a conceber tudo isso como algo, essa aventura pensada mesmo, né? Aquilo que o Roberto traz. Eu acho que compreender a produção de conhecimento de um outro lugar faz muita diferença. Uhum. Faz muita diferença. Principalmente a gente que está aí nessa cultura que toda hora muda tudo, toda hora para ontem. É muito fluido, muito dinâmico, muito... Mas eu tenho, Antonete, trabalhado com o conceito de fluência digital.
né? Porque alguns autores não têm falado mais do letramento digital. Eles estão falando agora da fluência digital, porque, na verdade, o letramento está contido na fluência. Então, tem até um texto do professor Valente que fala um pouco sobre isso, dessa questão da fluência, e que a gente percebe que essa fluência ainda, para a educação, ela está um pouco lentificada. Porque quando você fala assim, o processo da tecnologia, ele é muito, muito volátil, vamos dizer assim, ele muda muito. Ele é muito, né, se transforma. E aí eu sempre faço essa defesa. Quando a gente consegue entender a lógica, né, ou seja, eu tenho letramento para o uso da tecnologia, eu consigo uma fluidez melhor dentro desses espaços. Só que a gente sabe que essa ainda não é uma realidade. Eu não sei como é que é aí na sua vivência, mas na minha, a gente ainda tem muitos professores que querem, mas que têm muita dificuldade. E aí a gente precisa fazer esse trabalho também enquanto pesquisadores, né? Sim. Você falou fluência digital, José Armando Valente, que você está falando? Valente? Isso mesmo, isso mesmo. Você já viu Multiletramentos, Pedagogia do Multiletramentos, de Roxane Roxo? Já vi. Inclusive tem ela na minha tese também. Eu acho que é interessante retomar isso aí. Eu não sei como é que está Valente, nunca mais li das coisas dele, mas a Adriana pode dizer melhor que eu aí. Mas eu acho que é interessante retomar, porque a pedagogia dos multiletramentos, o grupo de Nova Londres, eu acho que tem várias coisas bacanas. Legal. O Valente, ele tem trazido contribuições muito interessantes, porque ele está trabalhando com várias universidades americanas, né? Ele é professor pesquisador lá. Então, assim, tem gente que acompanhou o Valente só até a página 15, né? Na época que ele falava lá junto com o Papert, que, aliás, eu respeito porque eu acho super atual até hoje, sim, né? Sim. E tem gente que tem algumas cismas, né, em relação ao Valente. Eu, particularmente, eu fui aluna do Valente, ele esteve na minha banca de mestrado e doutorado, e eu tenho muito respeito por ele. Então, por isso que eu falei, eu só li a página 15, até a página, eu não tenho estudado ele, acompanhado ele ultimamente. Infelizmente, tem pessoas que, por desconhecimento, por não acompanharem, tem todo um ranço em relação a ele, né? Não, eu não falei nem formato de ranço, é porque na pedagogia do multiletramento isso é o que eu conheço sobre, e também não é um conceito que eu tenho estudado, o grupo de Nova Londres e o multiletramento. Não estou falando que você tem, não, eu estou falando porque eu já ouvi isso, né? Porque Valente também representa uma velha guarda, vamos deixar. Sim, claro, né? A gente que pesquisa há muito tempo tecnologias tem esse parâmetro, até a página 15 mesmo. Só que as pessoas não acompanharam mais. É, né? Isso, por isso que eu disse. Ainda bem, né? Que eu tive logo meu time de campo disse que você que nem sabia disso tudo aí, que você sabia. Eu acompanho porque ele é professor do programa que eu me formei, né? Então, eu tenho notícias mais dele, porque eu fiz a PUC, ele é professor até hoje da PUC, né? Agora, esse conceito, por exemplo, que a Carol está trazendo, para mim, eu não li o conceito do Valente de fluência. Carol está estudando e está trazendo isso, né, na tese dela. E eu não acho que ele é divergente do letramento, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei com letramento a partir do Xavier, que é da Federal de Pernambuco, que eu gosto demais das ideias dele, né? Embora o Valente também fale de letramento digital, né? Mas pouca gente isso no grupo de Nova Londres, né? Então eu acho que é bom buscar isso aí também. Porque o primeiro movimento foi desse grupo de Nova Londres. Eu, quando comecei a trabalhar com letramento, eu sempre peguei o letramento e trouxe para o digital a partir do próprio Paulo Freire, né? Sim. Porque eu, por exemplo, aqui cá entre nós, a gente é um grupo, né, de pesquisa, mas assim, eu, por exemplo, tem muita gente que trouxe alguma coisa da Magda Soares. Eu não gosto da Magda Soares falando de letramento digital, nunca gostei, né, porque eu acho que ela fala muito bem de letramento, mas quando ela entra no letramento digital, não é a praia dela, ela patina, né? Então, assim, porque ela tem desconhecimento mesmo, por falta de estudo e de experiência em relação a isso, né?
Mas eu acho que esses conceitos, trazendo para o que você nos trouxe hoje, né, eles só fazem sentido quando eles partem exatamente do contexto, que é isso que você fala. Não adianta você vir e falar assim, vou te letrar digitalmente, né? Porque cai naquele movimento, né, da estrutura, né, daquela coisa engessada. Vou te fazer um curso sobre letramento digital, né? E aí você vai sair formatadinha do curso, sabendo tudo e letrada. Não é assim que a coisa funciona, né? Ao passo que quando você faz na sua pesquisa essa inversão, né? Ou seja, o que eles tinham na mão? Eles tinham na mão o WhatsApp. Eles sabiam gravar áudio, eles sabiam tirar foto, eles sabiam fazer vídeo, porque você faz isso para a sua família, né? A gente faz isso nas relações que a gente estabelece com os nossos grupos familiares. Então, quando você traz isso como um potencial ciber, né? A pessoa acaba fazendo parte desse movimento, se formando, e aí, no caso, trabalhando o letramento digital que você queria, ou a fluência digital, mas pela demanda, pelas necessidades, né, daquilo. E eu acho que esse que é o grande barato, que é o que a gente quer, né? Eu acho que é isso que a gente quer, né? Então, eu acho que você nos ensina, a partir da sua pesquisa, a transgredir. E eu acho que esse que é o grande desafio, né, hoje. A gente sair do quadradinho. A gente fala tanto isso aqui no grupo, que é bom ouvir alguém que conseguiu sair do quadradinho, sabe? Assim, que falou assim, eu não preciso, né? Eu me desapeguei, por exemplo, daquela estrutura tão normal, né? Tão normal da época, que era o Moodle, por exemplo, né? E, então, assim, eu fico muito feliz e grata, né? Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão, eu sei que a Antonete tem outro compromisso agora. Então, se alguém quiser, fale agora ou cale-se para sempre. Não para sempre. Eu quero só fazer uma correção, que, assim, Antonete é a segunda nossa convidada, a gente teve mais uma convidada antes dela, e eu, nossa, por algum motivo eu acabei apagando, mas nós tivemos a nossa convidada um mês passado, que foi a Adriana Hoffman, que também veio falar conosco, e aí a gente está aqui, então, né, trazendo um espaço de convidados que vem alimentar. Antonete, super obrigada, viu? Assim, não sei nem como te agradecer a sua disponibilidade. Parabéns pela sua tese, uma tese maravilhosa. Eu queria muito que você disponibilizasse. Ela já está online ou você ainda está naquele processo de fazer a revisão final? Eu preciso fazer a revisão final. O que eu deixei aberto foi o link da defesa, porque eu fiz uma transmissão simultânea, coloquei algumas pessoas na sala e fiz uma transmissão simultânea para que meus pais no interior assistissem. Ai, que fofo. E aí acabei deixando aberto, porque eu creio que, mesmo sendo um momento, né, avaliativo e de aperto, mas é um momento de crescimento para todos nós que pesquisamos, né? E foi muito formativo, assim, do jeito que eu pedi a Deus, porque eu orei tanto pedindo a Deus isso, que fosse leve, que a conexão fosse linda. Mas olha, eu quero fazer mais uma fala sobre a sua apresentação, os seus slides. Que slides lindos, né? Eu adoro fazer isso. A tese está toda assim. Em verdade, isso são imagens do meu... Foi a Edmeia que falou isso para mim. Nete, não faça slides para sua tese, não. Pegue os infográficos e as coisas que você usou no seu texto e bote no seu slide. Aí foi isso que eu fiz. Eu adoro fazer isso. Inclusive, a marca do Ciberateliê Brincante, eu pedi uma designer da universidade para criar. Eu creio que a imagem fala muito, né? Eu acho que as cores falam muito. Isso que eu ia falar. Eu também. Adorei seu anel, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar vida aos textos, né? Eu usei muito QR Code no meu texto. O meu texto está cheio de QR Codes, então o meu vídeo diário, ele foi para o meu texto. Então, enquanto você lê meu texto, você pode ir lá ver as falas dos professores em áudio. Isso foi uma coisa que eu fiz e que eu acho que as pesquisas precisam estar assim, porque muitas vezes eu ficava ouvindo isso. Como é que eu vou escrever o vivido? Eu não vou conseguir transcrever em palavras, na palavra limitada, o que eu senti, o que eu vivi, o que os professores viveram, por uma limitação técnica mesmo, porque a gente sabe que a escrita acadêmica é uma escrita linear, né? E dolorosa até, né? A gente quer
precisa escrever, e na qualificação a Adriana Friedman falou isso para mim, você precisa escrever um texto acadêmico, mas que chegue no seu público, que são os professores. Então, assim, eu queria muito comunicar de modo leve, sempre achei que a gente da academia precisa comunicar de modo leve, compreensível, né, que a dialogia e o entendimento aconteça de verdade. Para que a comunicação aconteça, a gente precisa ser claro. E aí eu acho que a clareza também veio muito através dos infográficos que eu fui criando durante o texto. Então, eu acho que as pessoas que estão construindo teses agora pensem nisso. E, inclusive, durante a construção da minha tese, eu fui pensando, isso mesmo que eu mostrei para vocês do trabalho de Cris, eu já tinha escrito isso, e aí depois eu pensei, poxa, se a gente visse isso, esses 3 pilares que sustentam, eu acho que ia ficar mais... A pessoa vai abrir o texto e vai olhar os 3 pilares do trabalho de Cris, eu acho que vai ficar mais... Eu até falei para ela, Cris, no próxima edição do livro, vamos botar umas imagens, assim, não sei se é porque eu sou muito imagética e eu gosto muito dos mapas conceituais, eu acho que comunica nossa sociedade, né? A rapidez de você olhar e perceber o conceito ali. Aquilo tudo que eu coloquei em 3 quadradinhos está em 2 páginas do livro de Cris. Olha só. Então, mas e o quanto que, assim, é um desafio que a gente discute muito no nosso grupo, essa coisa de você romper com a linearidade do texto acadêmico, né? Porque, querendo ou não, você faz em capítulos, é uma escrita linear. E o tempo todo, eu já desde do meu mestrado, meu doutorado, eu vinha buscando, era outro contexto, né? Faz bastante tempo já, mas assim, eu vinha buscando esse rompimento de linearidade, né? O Tito, que está aqui também, trabalhou com QR Code, ou seja, cada tese que a gente faz no grupo, há um movimento de rompimento com a linearidade, com links, né, com essa busca, e é uma dificuldade, porque a nossa área ainda restringe muito, né, mas eu acho que Ô, Adriana, eu queria aproveitar, assim, a Antoinette, eu gostei bastante, queria te parabenizar, achei, assim, eu acho que quando o trabalho ele é transformador, ele traz muito da própria realidade, ou seja, o seu diálogo com a realidade dos professores e pensar, né, todo esse processo da construção da vivência das crianças, né, como elas se constituem do brincar, né, e eu tive experiência como gestor escolar também, como professor de arte, né, e vocês, pegando o gancho da Adriana falando a questão da imagem, pensar os trabalhos, as construções dos trabalhos acadêmicos hoje. E, no meu caso, a tecnologia foi muito importante, né, de você repensar o seu processo, né, como professor, sua relação com os estudantes e a transformação que você tem com o processo da pesquisa, né. Então, eu vi muito, assim, assim, você estava muito seguro e muito, obviamente, com uma excelente orientação, com uma fundamentação bem, né, bem aprofundada na questão da construção metodológica do seu estudo, isso fica muito claro como que você estava segura, ciente do seu processo, porque você, eu acho que pegando a sua historicidade pesquisadora, você traz bastante de como que você se formou nas tecnologias, desde a sua graduação, da sua especialização, mestrado, enfim. Mas, assim, essa realidade para a gente abordar, e eu queria pegar um pouco daí, né, como que é muito difícil, muitas vezes, a gente transformar a mentalidade coletiva em torno do pensar pedagógico com outro olhar, como a Adriana colocou, como que a gente, às vezes, suscitando a inversão da lógica, criando ambiências, né, outras, a gente consegue fazer com que as pessoas se mobilizem de uma outra maneira, ou seja, professores. E, como você citou muito bem, a sua tese traz, você trouxe o depoimento da professora de arte, que se transformou também a partir da intervenção desse processo todo formativo, que no início ela também não estava compreendendo essa lógica, embora essa lógica funcionava muito bem, se mostrou, inclusive, nas imagens do vídeo, as próprias fotografias e outros elementos. Então, assim, só pegando um pouco disso, assim, trazendo um pouco para reflexão, que você poderia trazer um pouco mais do seu estudo, e pensando, porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil das tecnologias em relação à pandemia, como elas são hoje, muitas vezes, para muitos, a tábua de salvação e também um grande desafio de superar.
né? E como que nesse ambiente formativo da infância, com professores que atuam com, né, com brincar, e você trouxe o conceito desse, né, desse ateliê com a cibercultura, de como que a gente pode pensar esse coletivo das pessoas ali, né, envolvidas na sua própria mudança. Se no seu estudo, se você sentiu essa mudança da mentalidade coletiva em torno dessas novas lógicas, dessas novas relações. Como que foi essa transformação coletiva nessa atuação com esse corpo de professores ou de pessoas que estavam envolvidas na sua pesquisa? Ou seja, essa realidade, ela foi transformada ou são pessoas que já estavam predispostas também? Isso foi um pouco falado aí, mas, assim, isso é importante, essa ambientação, ela realmente consegue transformar? Quer dizer, é um grande desafio para nós gestores também. Você está falando da ambientação digital ou da ambiência lúdica? Não, ambientação digital em relação a como que a pesquisa ela pode ajudar a transformar, ou seja, como que essas pessoas, além da professora de arte, os outros professores envolvidos, como que eles no início estavam com dificuldade, como que eles se modificaram. Isso pode ajudar, né? Gente, completamente. Inclusive, eu coloquei agora aí o link para vocês no chat. Eu não vou nem responder, vocês vão ouvir essas duas professoras aí. A primeira é a professora de artes, que é o vídeo que eu tentei passar no slide, e a outra é uma outra professora. Gente, pesquisa só faz sentido se tiver transformação, por isso que eu acredito muito na pesquisa-formação. E a ciberpesquisa-formação é uma coisa assim, muito valiosa, porque a gente pode, inclusive como grupo, co-criar e adensar aquilo que o outro já começou a fazer. Então, tipo, foto diário compartilhado. Eu me inspirei em Mayra, que tinha sido uma orientanda de Admea. Só que aí ela criou o foto diário. Eu criei um foto diário compartilhado, que eu quis compartilhar e co-criar com a professora e com a minha praticante cultural. E a compreensão epistemológica da multirreferencialidade fez completa diferença. Eu investi muito tempo, assim, inclusive muita confusão na cabeça, confesso, no início, para compreender a dimensão do que era uma multirreferencialidade, inclusive muitas coisas ainda compreendo, mas não consigo fazer. E, assim, pensar a pesquisa de um outro lugar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a gente não é gestor, professor de universidade pública, gratuita, de qualidade, por acaso. E nós não estamos em programas de pós-graduações para fazer pesquisas para ficar na gaveta. Desde a minha graduação, eu vivia falando isso. Eu sempre quis uma tese, um trabalho de vida, de pesquisa, que fizesse diferença e deixasse marca na vida das pessoas. Então, se o nosso movimento não for nessa direção, escrever livros e coisas para ficar nas gavetinhas. Então, inclusive, até esse movimento difícil de escrever, né? Porque escrever não é fácil, compreender e analisar os dados e co-criar com o outro, dar de verdade voz e vez àqueles que estão ali na escola. Foi uma coisa muito forte, porque a proposta do baú brincante na França era completamente diferente. Era o ar livre, aqui a gente colocou o ar livre, só que começou a molhar, começou a ter bicho dentro dos... Assim, muitas coisas foram acontecendo, e eu narro isso no meu texto, e a compreensão da multirreferencialidade, do respeito desse sujeito, e de verdade me colocar na posição de pesquisador junto com a escola, porque às vezes a gente, na teoria, a gente sabe direitinho, né? Na hora de você abrir mão, desapegar daquilo, das suas crenças como pesquisador, daquilo que você viu, e fazer com que o percurso seja conduzido pelos próprios sujeitos, pelo próprio campo, pela própria escola, é outra, inclusive tirando você completamente do controle da própria escrita, porque também arrumar essa escrita em formato de capítulos, como a Adriana falou, foi muito difícil. Então, assim, o baú vem no início, o baú vem no final, as pessoas no final, minha própria orientadora no final, mas seu objeto não é o baú, até a página 100 você escreveu sobre o baú, e onde é o ciber aparece, aí eu falei, mas o ciber está desde o início. Enfim, muito difícil, mas a gente precisa, até assim, né, usar e ouvir o que
o que precisa ser alterado e assim, é incompleto. Eu sei que preciso aprender muito mais, mas é a partir dessas trocas e de ousar, de sair da caixinha, que a gente vai marcando direta ou indiretamente a vida das pessoas. É muito transformador, né? O seu trabalho é muito, muito bacana, muito, muito transformador, né? Você percebe, você, né, compreende claramente isso na sua explanação, e eu quero elogiar também os slides, né? Estão muito bonitos, e com uma leveza e uma clareza muito grande para a gente entender o seu processo. Gostei muito. Olha, tá aí uma coisa que eu acho que precisava ser ensinado de alguma forma: fazer slides e gráficos. Eu estou falando até por mim, porque eu não tenho essa competência para fazer essas coisas belas que vocês fazem, né? Principalmente quem é da área de arte. Antonete, cria aí uma atividade, uma oficina para a gente, porque eu acho que, assim, principalmente nós que estamos fazendo tanto agora, né, nessa época remota, fazer isso com o poder gráfico que você faz é algo que pode ser... Eu adoraria. Se você quiser me ensinar, por favor. Na verdade, assim, eu vou fazendo, sabe? Eu olho o texto e não fica igual. Eu vou tentar descobrir. Porque, assim, eu aprendo muito, eu sou muito visual. Então, eu estou tentando achar aqui o link da defesa para mandar para você, mas eu acho que eu coloquei lá no grupo. O que eu faço? Quando eu olho o meu texto, eu leio aquela página e aí penso, de que modo eu podia desenhar? Não tem aquela brincadeirinha, quer que eu desenhe? Então, assim, às vezes, inclusive, alguns conceitos, o ciberateliê brincante mesmo, aquele segundo slide que eu mostrei, a tríade conceitual, o ciber, o ateliê e o brincante. Eu criei aquela tríade antes de criar a marca e mandei para... E aí falei para a moça que o ciber eu queria que o celular fosse no i, que o brincante eu queria que tivesse o sinal da conexão, do Wi-Fi, e eu queria assim, eu queria assado, e eu falei um monte de coisa assim para ela sobre o que eu entendia sobre o conceito, isso logo no início, no primeiro ano. Então, assim, eu não sei se é a minha forma de pensar muito imagética, não sei, mas eu sempre penso assim, se alguém olhar, pode compreender o sentido do ciber, do ateliê e do brincante. Então, no meu texto, muitas vezes eu, às vezes, desenhava primeiro e depois escrevia, ou olhava a página e pensava, não, isso aqui as pessoas precisam entender direitinho, como alguém perguntou aí sobre o ateliê de Cris. Como eu não escrevi muito sobre o ateliê no texto, eu escrevi umas 2 páginas, aí falei, não, mas eu acho que se eu colocar aqui uma imagem, as pessoas vão entender qual é o fundamento disso, porque eu não vou repetir tudo que ela disse, mas eu me inspirei naquilo que ela criou, entende? Mas eu acho que isso é uma habilidade, né, ou competência, são palavras que eu não gosto, mas que às vezes elas cabem, né, que não é todo mundo que tem, né, e eu acho que isso é algo que precisa ser desenvolvido, porque, não só porque o mundo está mais imagético, né, mas porque, por exemplo, eu na minha formação, eu não tive isso bem trabalhado, você entendeu? Eu admiro, eu vivo falando para os meus orientandos que eles têm que fazer gráficos, sínteses a partir de gráficos, porque eu valorizo muito isso, né? E eu admiro demais quem consegue fazer o que, até porque eu não consigo, né? Então, assim, eu não tenho tanta facilidade, eu até consigo, mas assim, eu não consigo fazer lindo que nem você faz, ou outros, né, orientandos, ou outras pessoas que eu conheço. E eu acho que isso é muito bacana, é muito legal de ser aprendido e desenvolvido, né? Porque comunica mesmo, né? De forma sintética, né? Um gráfico consegue fazer a síntese do que você falou mesmo, 2, 3, até 10 palavras, às vezes você consegue colocar num gráfico. Isso é belíssimo, né? É muito bacana. Exatamente. Bom, gente, nós estamos acabando o nosso teto, né? Que a gente... tem gente que tem outras reuniões, eu sei que principalmente a nossa convidada tem, quero agradecer mais uma vez, muitíssimo, a presença de todo mundo, né, e falar que, assim, Antonete, nosso grupo está aberto para você, a gente espera que nós possamos ter outros momentos juntos, né, quando você quiser, e fique à vontade para um diálogo, né, para um café aqui, a maioria é mineiro, então café com pão de queijo é o que rola. No virtual não rola, né, gente? Pois é.
E não adianta, eu estou morando em Niterói agora, não tem pão de queijo aqui, da mesma forma que é lá, não adianta. Você pode rodar o mundo, mas tem que ser aí, né? Então, agradecer muitíssimo pela sua colaboração, pela partilha, né, de tudo que você está fazendo. Estou vendo aí que você colocou o link, eu vou copiar. Purem a parte em que eu falo, tá? Eu já falei demais aqui com vocês. Não, mas assim, eu vou mas o que Roberta, Adriana e a banca fala, coloca, eu acho que é importante, né? As coisas que eles disseram foram muito porque são aulas, né? Foi muito, muito legal. Então, se vocês quiserem assistir. Depois eu vou fazer um certificadozinho para você, tá, meu bem? Porque eu sei que é bom. A gente precisa registrar de outra forma. Ai, meu Deus, esse latido. Esse latido, exatamente. Gente, mas obrigada, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, também vamos trocar mais figurinhas, né? Acho que a gente se constitui muito a partir daquilo que a gente troca. E não esqueça, então, de você... Escreve um parágrafo sobre esse ciberateliê, manda um link da sua tese para a gente poder colocar na nossa curadoria e partilhar com o máximo de pessoas esse conceito que você está desenvolvendo e que é tão importante, né, para as pesquisas. Tá bom, querida? Obrigada a todo mundo que está aqui. Foi um prazer. Todo mundo de saudade. E a gente vai falando no WhatsApp do nosso grupo sobre o nosso próximo encontro, ok? Beijo, querido. Tchau, até breve. Até mais, até breve. Tchau. Tchau.